Bom, então vamos começar nossa ministração do Vem Segue de uma forma bem diferente. Assim, eu peço já desde o início, assim, desculpa porque eu não sei mexer ainda com essas coisas. Quem tá me ajudando é o Pedro Henrique. E então, assim, desculpa a qualidade do vídeo, algumas coisas que a gente for fazendo, ficar meio fora. Mas vamos focar principalmente agora, neste momento, de nos alimentarmos espiritualmente, tá bom? Então, sobre o estudo do Vem Segue-me, da semana retrasada, semana passada, enfim, eu achei muito interessante, eu quis trazer 3 aulas. Mas, então eu vou só dar uma pincelada, porque eu acredito muito que vocês estejam estudando em casa, tá bom? Então a gente só vai aqui trazer experiências espirituais de vocês, que, né, que dá para ser compartilhado, mas que a gente possa ajudar mesmo um ao outro, tá? Lá, na semana do dia 9 a dia 15 de março, em Jacó 1, do 1 ao 4, eu fiquei. Fala que Nefe morreu e Jacó ele teve que ir lá e assumir o cargo. Mas eu ficava imaginando, me coloquei no lugar de Jacó e eu me imaginei o seguinte: imagine você tá ali com o povo e tem um líder maravilhoso que você apoia, que você corre atrás, procura fazer tudo que ele pede, e ele é amoroso, ele é carinhoso, ele se preocupa, ele luta, né, com você nas batalhas, enfim. E aí esse líder ele morre. Jacó, né, ele já tinha sido chamado, né, para ministrar entre o povo, não como um líder, né, que nem era Nefe. Mas imagina como ele se sentiu. Tem uma parte no manual do Vem Segue-me, do estudo pessoal, que ele fala assim: para Jacó, ensinar a palavra de Deus era mais do que uma designação feita por seu irmão, era uma missão do Senhor. Por isso ele trabalhou diligentemente nesse chamado. Por mais que eu me pense, procuro pensar assim: nossa, vai ser difícil, como que as pessoas vão me aceitar? Será que eu vou ter a mesma capacidade que, né, esse grande líder? Jacó, ele fez o seguinte: ele se dedicou ao máximo, né? Não procurou se comparar a Nefe em nenhum momento, mas ele se dedicou ao máximo. E ele achava não, ele tinha aquela convicção que foi o Senhor que chamou ele. Essa é a grande diferença. O Senhor chamou ele para poder guiar o povo naquele momento. E aí, o presidente Gordon B. Hinckley, ele, no manual tá isso, tá bom? Ele fala essa diferença. O presidente Gordon B. Hinckley ensinou que magnificamos nosso chamado ao servir com diligência, ao ensinar com fé e testemunho, ao elevarmos e fortalecermos e edificarmos convicções de retidão naqueles cuja vida tocamos. Então, foi isso que Jacó ele fez, né? Ele buscou o máximo o Espírito do Senhor para poder ensinar de uma forma tão carinhosa, porque eu falei, gente, Jacó realmente foi um amorzinho. No manual do professor, ele fala para a gente pensar os líderes que fizeram diferença na nossa vida. Ou assim, de que maneira já vimos nossos líderes magnificarem os seus chamados. Aí, assim, eu tenho muitas experiências, porque quando a gente é sozinho na igreja, a gente tem o quê? Apoio dos líderes, né? Então, assim, tive muitos líderes, amigos, enfim, que me ajudaram muito. Só que, quando eu estava preparando essa aula, me veio na mente um líder especial, né? Veio vários, mas eu senti que deveria falar sobre ele. Na época, eu era uma jovem de 18 anos e não estava muito bem. Tinha muita coisa que estava acontecendo, e eu era sozinha, né? Não tinha ninguém. E eu cheguei na igreja e falei: Senhor, fala comigo, mostra que o Senhor me ama, né? E justamente naquele dia, o presidente da Estac, que naquela época era o presidente Porto, ele chegou naquele dia e olhou assim pra mim, foi lá resolver algumas coisas, depois ele voltou, apertou minha mão de novo. Ele falou assim: minha filha, eu preciso conversar com você. E aí eu olhei pra ele
nem liguei um ponto a outro, né? E aí depois eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, não, agora. Ele me levou para uma sala e a gente começou a conversar. E ele falou assim, o que tá acontecendo? O que eu posso te ajudar? E eu falei, oi, não tá acontecendo nada, né? Tá tudo bem. E ele falou assim, não, tá acontecendo alguma coisa. Na hora que ele falou assim, eu senti que deveria chamar você, então tá acontecendo alguma coisa. Então, na hora, eu senti assim, eu desabei, né? Comecei a chorar. E eu falei assim, nossa, o Senhor respondeu minhas orações, enfim. Então, era um líder, assim, né? Que não era da minha ala, enfim. Mas que teve essa sensibilidade de me olhar. E ele disse, né? Que naquele momento ele viu que meu semblante estava diferente. Que eu precisava conversar com ele. Então, foi isso. Então, assim, eu vi que aquele líder estava disposto a ajudar. Tenho, claro, outras experiências, assim, maravilhosas, mas é o que vem na minha mente. Então, eu queria depois que vocês comentassem o que, assim, algum momento que vocês falaram, nossa, esse líder realmente, ele tá magnificando o chamado dele. E é isso, tá bom? Depois, Jacó, ele tava lá caminhando no povo, começou a ver aquelas coisas, abominações aqui, começando ali e tal, ele falou assim, E por inspiração, Jacó percebeu que seu povo precisava ser ensinado com firmeza, porque estava começando a cometer pecado. E aí nós, né, meros mortais, pensamos o quê? Vou chamar esse povo a arrependimento. Só que como que Jacó, ele chamou o povo a arrependimento? E isso me tocou profundamente no meu estudo pessoal. Que fala assim, no entanto, apesar de Jacó ter sentido que deveria condenar essa iniquidade, seu coração também se compadeceu pelas vítimas desses pecados, cujos corações foram transpassados por profundas feridas. Jacó testificou que a cura para ambos os grupos, tanto o pecador como a pessoa que fora ferida espiritualmente, essa cura tinha que vir por intermédio do Salvador Jesus Cristo. Então, olha que amor que ele demonstrou. Então, assim, a gente poderia se aprofundar, né, sobre todos os ensinamentos de Jacó, isso aqui é muita coisa, né, que levaria muito tempo. Mas vamos pular lá para o capítulo 4 de Jacó, que eu gostei também de uma parte que o elder Kit L. Cook, ele nos advertiu sobre que Jacó ele falou sobre a cegueira espiritual, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Algumas coisas que a gente pode tomar cuidado. E aí eu fiquei pensando, cegueira espiritual. Quem já foi num oftalmo fazer lá o exame de vista, você achava que estava até enxergando mais ou menos, mas quando você vai lá, se depara, ele coloca aquele grau para você olhar e você fala, nossa, que nítido, que limpo, né? Parece que até as cores ficam mais vivas, né? Eu eu uso óculos, né? Meu grau não é tão forte, mas eu imagino pessoas que usam óculos, os graus tão fortes, né? E imagina, na hora que coloca, dá uma nitidez assim, você fica vendo o mundo de uma outra forma. E aí agora vamos pensar na cegueira espiritual. O elder Kate L. Cook nos advertiu que problemas semelhantes tem esses problemas semelhantes em nossos dias. Há uma tendência entre alguns de nós de olhar além do marco, em vez de nos manter um testemunho das coisas básicas do Evangelho. Isso acontece quando substituímos as verdades do Evangelho pelas filosofias dos homens. Tornamo-nos fanáticos a respeito de alguns princípios do Evangelho. Ou ainda quando colocamos regras acima da doutrina. Então, pensando sobre substituir as verdades do Evangelho pelas filosofias dos homens, no manual do professor diz assim: certas pessoas parecem se sentir constrangidas pela simplicidade da mensagem do Salvador. Elas desejam acrescentar complexidade e mesmo obscuridade à verdade, a fim de torná-la mais desafiadora intelectualmente ou mais compatível com as tendências acadêmicas atuais. Quando isso acontece, estamos olhando além do marco, estamos
querendo ver aquilo que não existe. O extremismo evangélico, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente realmente uma pontinha que a maioria tem que tomar muito cuidado, né? Todos nós. Estamos olhando para além do marco quando elevamos qualquer princípio específico, não importante o qual valioso ele seja. Por exemplo, vou buscar muito sobre se os dinossauros existiram aqui na Terra e coisa e tal. Por exemplo, é um exemplo. E aí eu começo a buscar muitas outras coisas, livros, né? Legal. Mas será que eu tô fazendo minha noite familiar? Será que eu tô lendo as escrituras diariamente? Será que eu tô orando todos os dias? No mínimo 3 vezes ao dia? Será que, como que eu estou, né, me comportando perante as pessoas? Então são coisas que, assim, a gente foca muito numa coisa, aquele extremismo evangélico, né? Foca muito numa coisa e esquece do básico, que é o que realmente vai nos levar a viver de volta ao Pai Celestial. Quando ele fala também, quando a gente foca muito nas regras e esquece do princípio, né? Porque tem que fazer isso, né? Que nem os judeus, quando vieram a lei de Moisés, o que aconteceu? Eles começaram até a contar os passos de quanto que podia ir para frente, quanto podia ir para trás, né? E esqueceram do princípio. O princípio, qual que é o princípio? Guardar o dia do Senhor, tá bom? Continuando. Depois, fiquem isso pra gente pensar, né? Será que eu estou olhando além do marco? Depois, na próxima aula, em Jacó, do 5 ao 7, que é da semana passada, tem um tópico bem interessante que fala: Deus pede que eu o ajude a reunir seus filhos. Porque Jacó, ele estava falando, ele fez uma alegoria das oliveiras. E essa alegoria é um simbolismo, na verdade, de tudo que aconteceu na terra e que ainda vai acontecer. Eu vou ler uma parte do manual do aluno, se vocês quiserem acompanhar comigo, tá bom? Na página 46. Logo ali, ele começa a explicar. Há muitas pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo. Se você já sentiu o peso da gigantesca tarefa de trazê-las para a Igreja de Cristo, a alegoria das oliveiras em Jacó 5 traz um lembrete tranquilizador. A vinha é do Senhor. Ele deu a cada um de nós uma pequena área para ajudar no seu trabalho. Que áreas são essas, né? Nossa família, nosso círculo de amigos, nossa esfera de influência, né? E às vezes a primeira pessoa que temos de trazer para a igreja somos nós mesmos, né? Pessoas que são membros sozinhas, né? Sabe muito bem o que eu estou falando agora. Mas nunca estamos sozinhos nesse trabalho, pois o Senhor da vinha trabalha com seus servos. Deus conhece e ama seus filhos e vai preparar um caminho para que eles ouçam o seu evangelho, mesmo para aqueles que o rejeitaram no passado. Então, quando o trabalho estiver terminado, todos aqueles que tiverem sido diligentes ao trabalhar com ele em sua vinha, se regozijarão com ele por causa do fruto de sua vinha. O estudo pessoal fala a respeito disso, que o Senhor ele ia chamar servos para ajudar na vinha dele. E aí no meu estudo eu achei que era do 70, o Elder Dean L. Larson, será? Acho que é isso. Ele diz assim: vocês vieram à Terra em uma época em que o alicerce dessa grande obra já está lançado. O Evangelho foi restaurado pela última vez. A igreja está estabelecida em quase todas as partes do mundo. O palco já está pronto para que as intensas cenas finais tenham lugar. Vocês serão os principais personagens. Vocês estão entre os trabalhadores da vinha. Essa é a responsabilidade que tem sobre os ombros. Esse é o trabalho pelo qual foram escolhidos. O que eu estou fazendo aqui nesses últimos dias, né? Eu com todas as limitações, todas as minhas fraquezas. E o Senhor, Ele escolheu para estarmos aqui, sermos os servos dEle nesses últimos dias para trabalhar na vinha dEle. Desde o trabalho, desde o início, né, da criação, tudo foi pensado muito antes.
E ele foi escolhendo as pessoas para estarem aqui. Então, nós somos os últimos servos para trabalhar na vinha. E o que estamos fazendo, né, com essa responsabilidade? Quando a gente estava estudando isso aqui em família, eu falei assim, nossa, até compartilhei com os meus filhos, eu falei assim, quantas pessoas a gente já falou do evangelho, amiguinhos que vocês levaram em atividade e tudo mais, e nenhum deles estão na igreja, né? Eu falei assim, eu também me senti muitas vezes, falei, Senhor, o que eu tô fazendo de errado? Porque, poxa vida, já levei algumas pessoas, minha família, meus primos, né? Eu lembro que eu tinha 15 anos, eu tinha umas primas mais novas, eu levava e mais, eram umas 5 crianças para a igreja. E aí, o que acontecia? Muitos se batizaram e ninguém tá firme na igreja. E eu ficava, poxa vida, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado, né? Por mais que depois, mesmo assim, eu continuava no trip, continuava a conversar. Mas o Senhor, Ele mostrou que Ele tá trabalhando lado a lado com os servos dele. E Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece seus filhos, né? Se eles não estão firmes na igreja hoje, espero que um dia eles sejam, né? Principalmente, eu fico imaginando os pais que ensinam os seus filhos, né, no caminho do Senhor, e no momento acaba eles se afastando, tomando por caminhos bem tortuosos. Mas o Senhor, Ele deixa um consolo que Ele ainda está trabalhando na vinha dele. Então, a gente não sabe como que é, mas esse é o grande amor que o Senhor tem por nós. Se a gente é justo ou não, somos filhos dele. O Senhor, Ele vai preparar um caminho, tenho certeza disso. Uma coisa também, essa alegoria está em Jacó 5, tá? Mais que difícil, é o capítulo mais longo do livro de Mórmon, é Jacó 5. Mas tem tantas verdades que se a gente fosse aprofundar, teria que ter uma aula de 1h30 no mínimo. No mínimo. O manual do aluno tem um esboço que para mais ou menos guiar o seu estudo, se você quiser aprofundar sobre isso, que eu acho muito interessante, que essa alegoria mostra o grande amor que o Senhor tem, né? E você vê como os planos são detalhados, o Senhor trabalha com planos e metas detalhadas, né? E aí, com o Jacó 5, você pode perceber isso. Então, depois no final, vocês dão uma olhadinha aqui, tá? Em Jacó 7, fala de um bendito serém que aparece entre o povo de Nefe. Esse serém, ele começa a falar, não, Jesus Cristo não existiu, nem vai vir. Como que você tem capacidade? Começa a falar para Jacó, né? Você não tem capacidade, ninguém tem esse poder de adivinhar coisas futuras, enfim. E aí eu fico imaginando, o que vocês já passaram, né? Com familiares, com amigos, no trabalho, momentos que vocês tiveram que desenvolver isso, o seu testemunho. Como que vocês conseguiram sair dessa situação ou não, né? Ou tiveram que realmente enfrentar, como Jacó teve que enfrentar essa situação. Uma das coisas que nós, membros da Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, somos orientados, ensinados, que nunca perder a cabeça, né? Prestem sempre o seu testemunho. E aí o Senhor, Ele pode agir na vida dessas pessoas que estiverem contra você ou contra a sua crença. Mas, né, não é tão fácil. E aí, sendo que não é tão fácil, muitas outras pessoas lá na época dos nefitas, o que aconteceu? Eles foram enganados. Gente, eles tiveram Nefe, Jacó passou a vida inteira lá ensinando o povo a respeito das verdades. E vem um homem e começa a ensinar sobre outras coisas. O que eles preferiram acreditar? Algumas pessoas, né? Acreditar que realmente não existia um Jesus Cristo, que seria um Messias, né? E aí, será que agora, nesses últimos dias, estamos totalmente preparados para enfrentar os desafios dos nossos testemunhos, né? Seremos desafiados. O presidente Ezra Taft Benson citou 3 perguntas que a gente pode fazer para não sermos enganados nesses últimos dias. Isso inclui tudo. Eu acredito em tudo. Ciência, culinária, o evangelho, testemunho, revelações pessoais, inspirações, diretrizes da igreja. Isso inclui tudo. A gente tem que fazer as 3 perguntas. O que as obras padrão têm a dizer a respeito disso, sobre esse assunto que você está em dúvida, né?
O que o presidente atual da Igreja dos Cristo dos Últimos Dias tem a dizer sobre este assunto? E o terceiro, que é a prova final, é o Espírito Santo. Nós fomos batizados na igreja e recebemos o dom do Espírito Santo. Nós temos o direito, o privilégio e temos que usar muito o Espírito Santo. Ele está aqui para nos ajudar. Ele não se cansa, né? Ah, eu vou usar, que dó, tadinho. Não, ele fica muito mais feliz. Nossa alma, nosso espírito também fica muito mais feliz quando a gente usa o Espírito Santo. Porque ele está aqui para isso, para nos guiar. Então, o que lá dentro de você diz a respeito sobre isso, sobre essa dúvida? E muitas vezes também pode ser, será que a minha vida tá indo para ser, será que eu tô levando a minha vida para um dia ser enganada? Ou será que eu tô levando a minha vida nesses 3 pontos tão bons, né? 3 pontos principais. Sobre as obras padrão, sobre o profeta vivo, o que ele tem dito, e sobre o livro de Mórmon. Tá? Então essa é uma dica pessoal para vocês, não sermos enganados. Um outro ponto também, que é lá em Enos. A gente chegou em Enos. E quando a gente fala, Enos, a gente já pensa que ele recebeu perdão pelos pecados porque ele orou, né, o dia inteiro. Nossa, que legal. Mas se a gente fosse pegar também, cada versículo é maravilhoso. De novo eu falo, mostra o grande amor que o Pai Celestial tem por todos os seus filhos. E ele tinha, né, um pai maravilhoso que o ensinou, tanto que no versículo 1 ele fala o seguinte, então lá no livro de Enos, versículo 1, eis que aconteceu que eu, Enos, sabia que meu pai era um varão justo, pois instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e na admoestação do Senhor, e bendito seja o nome de meu Deus por isso. E eu fiz essa pergunta, né? Será que nossos filhos dirão isso sobre nós? Que somos pessoas justas? Que ensinamos eles em todos os preceitos, né? E na admoestação do Senhor? Será que além de instruir não só nas coisas da igreja, como ele fala que instruiu no seu idioma, mas também a gente orientou nossos filhos nos estudos seculares também, pegamos no pé deles, né? Estudar. Então tudo isso entra, né? Será que um dia eles vão falar sobre isso, né? Meu pai e minha mãe foram pessoas maravilhosas que me ensinaram, hoje eu sou o que sou por causa deles. Era isso que ele nos estava dizendo no versículo 1. E aí depois segue que ele orou o dia inteiro sobre um assunto e ele conseguiu a resposta disso. Imagine você ouvir a voz do Senhor falar, Jéssica, seus pecados são perdoados. Imagine você ouvir isso. Deve ser muito bom, né? A gente fica pensando, será que eu tenho que fazer ainda, né? Claro que o manual deixa bem claro que nem todo mundo vai ter a experiência de Enos, de ouvir a voz do Senhor dizendo isso, né? Mas o sentimento, o Espírito Santo, ele nos diz quando a gente está fazendo coisas boas, quando a gente está fazendo coisas certas, sabe aquele sentimento de bom, um sentimento de felicidade, sabe quando você vai orar, se ajoelhar e ser ora toda poderosa, porque que delícia, hoje foi um dia maravilhoso, consegui fazer, né, aquilo que eu precisava fazer, fui um exemplo talvez, né? É tão bom, melhor do que quando a gente, Senhor, tô com vergonha de orar, mas vamos orar, né? O importante é sempre orar. E orar pelos nossos inimigos. Né? Trabalharmos o amor. Meu filho tá aqui do lado falando, isso é muito difícil. Mas não é fácil. Mas tem pessoas que já prestaram testemunho em aulas, em discursos também, que falou que quando a pessoa orava pelos seus inimigos, um dia percebeu que essa pessoa não era tão mal. E que ela se comportava daquela forma por causa da vida que ela tinha, que era uma pessoa sofrida. Então a gente não sabe o que a pessoa passa. Mas enfim. Então essa foi uma maneira de eu trazer para vocês o estudo pessoal do Vem Segue-me. E foi uma forma simples, mas espero que contribua de alguma forma.
Eu preciso muito dos testemunhos de vocês, das experiências que vocês trazem. Estava sentindo muita falta disso, porque me ajuda muito, me ajuda a fortalecer. Então eu peço muito que vocês comentem a respeito disso, o que foi de importante para vocês nessa leitura, sobre as perguntas que eu fiz durante essa aula. Então respondam aí também, tragam experiências, citações, né? Que a gente possa continuar. Eu espero que não dure muito tempo esse isolamento, que não está sendo fácil, mas eu espero muito, né, que isso passe, e que espero que todos vocês também estejam fazendo esse jejum que o nosso profeta, querido amado profeta Russell Nelson, ele pediu que a gente orasse nesse momento e jejuasse em prol, né, desse vírus passar logo, esses efeitos passem, para que a gente consiga passar com mais leveza, né? Pessoas estão perdendo os entes queridos. Esse isolamento eu acompanho outros grupos e que está sendo muito difícil, porque não é simplesmente umas férias, né? Tem que se abster de muita coisa, de sair, de estar em contato com pessoas, de abraços, né? Mas espero que durante esse tempo a gente possa se alimentar espiritualmente, nos fortalecer, ajudar a nossa família, principalmente, eles precisam da gente, e cuidarmos para não sermos enganados, né? Em todas essas coisas. Então, se continuar na próxima semana esse isolamento, então a gente vai continuar isso. Quando acabar, voltarmos nossa rotina na igreja, esse grupo será desativado. Mas é isso, tá bom? Então, eu sei que essas coisas são verdadeiras, que Jesus Cristo vive, Ele nos ama muito, 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 muito mesmo. Aproveita esse momento de isolamento para você se conectar mais com o Salvador. Às vezes era isso que a gente precisava, né? Distanciar de tudo, de todos, para a gente conseguir focar no Senhor. E eu sei que o livro de Mórmon é um grande guia para nós nesses últimos dias, para não nos sermos enganados. E eu deixo essas coisas, essas palavras e o meu amor com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém.